Aleluia. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, por favor, ou a ligue, em Atos 4, a partir do versículo 1, até o 22. Quem gosta de ler a palavra? Hoje é o dia. Versículo 1 ao versículo 22. Vamos lá? Juntos. Amém. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Glória a Deus! No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este será curado na presença de vocês. Aliás, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando, pois, o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinham sido operado esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai querido, Deus de amor, nós estamos aqui mais uma vez a sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Que cale o homem, fale o Senhor, e que os nossos corações sejam terras férteis, para que a semente do Teu Evangelho alcance o mais profundo do nosso coração, e que haja uma resposta de cada um de nós para essa palavra.
Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que fim de semana glorioso, né? Começando na sexta, no sábado, e hoje com o batismo, na parte da manhã lá na sede. Pastor Douglas me disse que tinham muitas pessoas descendo as águas, e é esse o propósito, esses os frutos, né, no qual a gente tanto espera e tanto glorifica ao Senhor. Mas também tivemos um momento, né, alguns momentos de louvor e adoração, e palavras pontuais, sexta e sábado, em que é tão bom, meus irmãos, essas experiências, né, que eu creio que as experiências vêm para nos motivar, né, muitas vezes para nos tirar da inércia. E eu também, eu e Patrícia, meu amor, tivemos um avivamento lá em casa. Não é isso que vocês estão pensando. É a noite do pijama com a Clarice, minha neta. É a noite do pijama com a minha neta. Meus irmãos, foi glorioso, porque creia que o nosso avivamento, ele precisa de começar na nossa família, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o tema dessa palavra é o processo de Deus na formação da igreja para impactar o mundo. Porque impactar o mundo é o desejo de Deus. E Ele quer usar quem? A pergunta que não quer se calar. Ele quer usar minha vida e a sua vida, meus irmãos. Nós, improváveis, Deus quer nos usar. Olha que privilégio. E olha que tamanha responsabilidade. É interessante que se a gente for armar um time, você quer escolher as melhores peças. Eu me lembro que na época de escola a gente ia fazer interclasse, então a gente fazia uns racha primeiro para ver quem tinha o dom, e aí escolhia os melhores, falar, não, agora o time da classe é esse. Uma empresa também tem essa mesma finalidade, né? Faz entrevistas, busca uma seleção para ter os melhores profissionais. Mas no Senhor não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus, como nós vimos aqui, Ele escolheu homens iletrados. Ele escolheu homens incapazes justamente porque Deus, Ele capacita os escolhidos. Então, às vezes, a gente fica pensando que precisa ter uma preparação para entregar a nossa vida a Jesus. Eu preciso de me santificar para me entregar minha vida a Jesus. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, eu preciso melhorar minha vida para me ir até Jesus. Não, meus irmãos, venha como estás. Eu me lembro quando eu me converti, meu Deus, eu não entendi aquele amor, aquela graça. Eu falei, é isso mesmo? É. Venham todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois, meus irmãos, como discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aí a régua sobe. Amém? O texto que nós lemos, meus irmãos, é um acontecimento no princípio da igreja em Jerusalém. Pedro e João pregando, anunciando as boas novas do Evangelho. E os sinais e maravilhas acompanhavam a pregação dessas boas novas. Foi o que aconteceu a esse homem, que há 40 anos já estava enfermo, né, deficiente. É interessante quando Pedro e João passam na porta, né, porta formosa para entrar no templo, está lá esse abençoado. E aí eles olham para ele e dizem que não temos prata e ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Meus irmãos, olha a oportunidade que nós temos. Quantas pessoas, quantos deficientes na alma a gente passa pelo nosso dia, a nossa empresa, nas faculdades, no dia a dia. Quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho. E às vezes a gente põe a mão no bolso, não tem nada para te oferecer não, meu irmão.
Se você tem o Espírito Santo, você tem uma palavra para abençoar essas pessoas. Então, de repente, você fala com uma pessoa que muitas vezes ela está parada, sem saber, perdida. Não, meu irmão, levanta e anda. Você não está mais sozinho. Você tem a mim, você tem uma família espiritual para caminhar com você. É isso que Deus quer de nós, uma igreja que possa impactar o mundo. E foi o que esses homens fizeram. E é interessante que esses religiosos da época, a cúpula aqui, eles não entendiam. Só sabiam que o homem que estava ali diante deles tinha sido curado. E aí, eles prendem Pedro e João e começam a ameaçá-los. Mas a ameaça não os parou. E eles, com intrepidez e ousadia, responderam a esses homens que jamais poderiam se calar acerca do que viram e ouviram. Meus irmãos, o que esses dois viveram, juntamente com os outros apóstolos, foi tão marcante que eles enfrentaram oposição, perseguição, prisão, e estavam dispostos até mesmo a morrer por Jesus. Hoje a gente olha para essa ousadia, né? Na maneira na qual homens e mulheres viviam, nesse início da igreja, lá em Atos. Isso deveria motivar e mexer com a gente, não deveria? Deveria nos incomodar, da forma que eles entregavam as suas vidas, e a gente, num conforto, olha que cadeira confortável que você está sentado aí, ouvindo a palavra, quando muitos nesse mundo não podem ouvir, às vezes estão escondendo uma página da Bíblia para ler, com medo de ser pego, sabendo que se forem pegos, podem ter um castigo, até mesmo a morte. Isso mexeu comigo, meus irmãos. Enquanto Deus está ministrando no meu coração essa palavra, eu confesso que eu estava angustiado, fazendo o que eu estou fazendo. Qual que é o evangelho que eu tenho representado? Diante de tanta ousadia desses homens. Desde Gênesis 3:15, quando a palavra diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, e daí para frente, as inúmeras profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, confirmam a sua identidade, confirmaram a sua identidade messiânica. E na plenitude dos tempos, Jesus vem, e Ele solucionaria de uma vez por todas o grande problema da humanidade, que era o abismo que separava o homem de Deus. E apesar dessa infinita importância, desse evento histórico, que iria marcar, né? E como marcou, o Messias, o nosso Redentor esperado, chegou de uma forma tão sutil e tão humilde. E Ele escolhe homens e começa a andar com esses homens por volta de 3 anos e meio. Como eu disse, homens improváveis, e começa a construir o reino dentro deles. E embora, meus irmãos, os discípulos estivessem impactados pelos sinais e maravilhas, com incontáveis curas e milagres, tanto é que em João 20:30 diz que, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo, tenham vida em seu nome. E eles sabiam que Jesus era o Cristo. Vocês se lembram quando Pedro, revelado pelo próprio Espírito Santo, né? Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Já que o povo falava, um era profeta. Pedro disse: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então eles sabiam que Jesus era o Cristo. No entanto, mesmo após todas essas experiências e tamanha profundidade com o Mestre, naquelas horas que antecederam a cruz, aqueles homens não se mostraram dispostos a morrer pelo Cristo que haviam acompanhado e servido durante aquele tempo. Só que algo extraordinário aconteceu. Para que o Evangelho chegasse até mim e até a você, e hoje estivéssemos aqui, adorando, cultuando ao Senhor, reunidos em seu nome como igreja. E o que aconteceu, meus irmãos, para que esses homens que em João 20, versículo 19, que estavam trancados em casa pelo medo dos judeus, no texto que acabamos de ler, são presos pela sua ousadia? Quais os processos que esses homens passaram para de gatinhos assustados se transformarem em leões? O que viram, o que ouviram e o que receberam da parte de Deus. E é isso que eu queria ver com vocês essa noite. E o que eles viram? Eles viram Cristo ressurreto. Imagine uma experiência como essa. Meus irmãos, eles caminham com Jesus. Jesus fala para eles. Fala a respeito de que ele deveria vir, que ele deveria padecer. E Mateus 12, 38, 40, Jesus baseou a autoridade de seus ensinamentos em um só milagre, na sua ressurreição. Mais uma vez eu vou repetir, Jesus baseou a autoridade de seus ensinamentos em um só milagre, a sua ressurreição. Meus irmãos, por quê? Porque só Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Só Jesus, ele venceu a morte. Só Jesus é um Deus vivo que está conosco, nos relacionando. Ele está à direita do Pai, mas é o único mediador entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, esse Jesus, que é o nosso amigo, em quem a gente serve, em quem a gente entregou o nosso coração e a nossa vida. E Mateus 12, 38, 40, a palavra diz assim: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em Atos 1:3, a palavra do Senhor diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. E olha, Jesus a caminho de Jerusalém, conversando com seus discípulos, dizia que ele iria morrer, mas daí 3 dias, iria encontrá-los, que era para eles irem para Galileia. Imagina, Jesus fala: olha, meus queridos, eu estou indo para Jerusalém, é necessário que isso aconteça, que foi para isso que eu vim, mas daqui 3 dias, encontro marcado, a gente se encontra daqui 3 dias lá na Galileia, tá bom? Os discípulos nem perguntaram, meus irmãos, nem tocavam mais no assunto. Por quê? Porque apesar deles verem Jesus ressuscitar alguns mortos, a cabeça deles não entendia que o seu amigo, daí 3 dias, os encontraria depois de ser crucificado.
E após ressuscitar, Jesus fica com eles 40 dias. 40 dias de congresso. Pensou? Que bênção, que avivamento. 40 dias com Jesus ressurreto, com Cristo ressurreto, meus irmãos. Olha a autoridade. Olha a autoridade. Olha a chave que virou nesses homens. Olha o impacto que causou na vida desses homens. Viram seu amigo morrendo na cruz e depois se deparam com ele ressuscitado, depois de vencer a morte na cruz, vence a morte e o inferno, oferecendo um lanchinho pela manhã. Os discípulos estão lá pescando, nada pegaram durante a noite, e o mestre fala: olha, lança novamente. E eles lançam, e aí você já sabe a história, as redes começaram a se rasgar, e aí chamam outros para ajudar a trazer a quantidade de peixe. Só que Jesus está lá na praia, fazendo um lanchinho, um café da manhã para eles, com peixes e alguns pães. Mostrando o quê? Mostrando que todo o recurso, toda a provisão está nele. Todo o recurso e toda a provisão está nele. Lá em João, capítulo 21, depois você lê, esse encontro glorioso. Nesse tempo, meus irmãos, eles tiveram o entendimento que Jesus havia dito sobre as Escrituras, que profeticamente anunciavam a respeito de si, e se convergia no que estavam vivenciando naquele momento. Que ele viria, morreria, ressuscitaria e governaria para sempre. Está lá o Mestre, está lá o Cristo ressurreto. Portanto, meus irmãos, o ministério de Jesus se baseava no que está escrito. Por isso, ouviram nada mais, nada menos que o próprio Verbo, que se fez carne e habitou entre eles, lhe mostrando a importância de caminhar na palavra de Deus. E receberam instruções e uma ordem para que o mundo fosse impactado por eles. Em Mateus 28, 18, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Ou seja, a grande comissão que marca o nascimento da igreja e a disposição dos discípulos a pregar. Meus irmãos, o que eles ouviram foi chancelado pelo que eles viram, dando-vos autoridade. Ou seja, tudo o que eles ouviram a respeito de Jesus, tudo o que Jesus, durante o tempo de relacionamento, de caminhada com eles, os anunciava, eles viram acontecer, se cumprir em Jesus, na plenitude dos tempos. Olha que autoridade dava para esses homens, para sair pregando, para impactar o mundo, já que eles foram impactados de uma forma violenta. Então nós vimos o que eles ouviram e o que eles viram. Só que o ID de Jesus, a grande comissão, precisava ainda de um toque de Deus que iria fazer toda a diferença. Ou seja, havia uma direção que ficasse em Jerusalém, até serem cheios do Espírito Santo. Porque a partir dali, não estariam mais sozinhos, estariam com o próprio Deus fazendo morada dentro deles. Na nova aliança, a palavra em Lucas 7, 28 diz: e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha o que isso representa, para mim e para você, que recebemos o Espírito Santo de Deus
quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, meus irmãos, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. E a palavra está dizendo que João Batista é o maior, nascido de mulher, mas que o menor no reino dos céus é maior do que João. Olha que doideira. João, aquele que veio aplanar o caminho para o Senhor, a anunciar a vinda do Messias, voz do que clama no deserto. Está dizendo o quê? Está dizendo que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Já parou para pensar o privilégio que é ter Deus dentro de você? O problema é que às vezes a gente aceita Jesus Cristo, recebe Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, ouve o que nós acabamos de ler e vive como se nada tivesse acontecido. Normaliza a nossa vida, banaliza ter Deus dentro de nós. E a palavra é clara, nós podemos resistir ao Espírito, nós podemos entristecê-lo e nós podemos apagá-lo. Como diz um Salmo 1, é se deter no caminho dos pecadores. Primeiro, andar pelo conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, um declínio espiritual que acontece. E nós precisamos de acordar, nós precisamos de olhar para dentro de nós, para entender que Deus está dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, e Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, Ele não é uma luz, mas Ele é uma pessoa para te ajudar e me ajudar a viver em santidade. Meus irmãos, as experiências que nós temos, como esse final de semana, gloriosa, e eu creio, que se eu for conversar e perguntar, a maioria de vocês já tiveram uma experiência com o Senhor forte, com o Espírito Santo. Agora isso tem que nos mover, para um id, sim, mas tem que fazer com que a gente olhe para dentro de nós e nos avalie como filhos de Deus. Se realmente nós estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar um dia perfeito. Eu sei, meus irmãos, que as coisas com Deus, os processos de Deus para a formação de nós, como igreja que vai impactar o mundo, não é da noite para o dia. As coisas de Deus não são num toque de mágica, são em processo, mas um processo que o Espírito Santo, ele precisa de ter os nossos ouvidos sensíveis à voz dele, para que a gente responda. Não pode simplesmente eu ter a nomenclatura de filho de Deus, que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e viver como se nada tivesse acontecido. E quando eu olho para essa história, quando eu vejo a igreja primitiva, quando eu vejo homens e mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, eu me envergonho do evangelho que eu tenho revelado. Foi isso que me deixou tão angustiado, porque eu faço muito pouco, eu tenho feito muito pouco. A gente precisa fazer uma autoanálise, meus irmãos, porque o que nós estamos falando aqui não é uma historinha, não é um filme que você assiste, algo de ficção, não. É a minha e a sua vida. Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de algo que transforma a minha, a sua vida, a nossa família, pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, transforma a vida, aquilo que é mais principal e valioso para o Senhor, almas, vidas, que estão carentes, pessoas, meus irmãos, que estão aí, perdidas, procurando alguém, procurando uma Bíblia para ler, procurando um abençoado do Senhor, um filho de Deus, que passe e reflita a luz de Cristo, o perfume, o bom perfume de Jesus. E às vezes a gente vive assim, como se eu não tivesse me dado uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma autoridade.
Nós temos autoridade no nome de Jesus. Sabe por quê que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias? Sabe por que Deus escolhe os improváveis? Para que a glória seja dele. Para que a glória seja totalmente dele. Meus irmãos, nós precisamos de parar de brincar de ser crente. Nós precisamos de entender o que eu estou fazendo na minha vida em prol para o reino de Deus. Eu estou na igreja para brincar? Para passar tempo? Não. Eu tenho certeza que coisas melhores lá fora tem para você. Para encher a igreja? Não. Eu sei que shows mundanos enche mais do que igreja. Não, meus irmãos, nós estamos aqui para sermos transformados pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui para sermos transformados, e quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. Esses homens, movidos pelo poder do Espírito Santo, reviraram o mundo de ponta cabeça e fizeram que as boas novas chegassem até nós. Agora eu queria perguntar 4 coisas para vocês. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? E ela é a regra de fé e prática em nossas vidas? Quantos entendem que fomos comissionados por Jesus para ir e fazer discípulos? E quantos têm o Espírito Santo habitando dentro de si? Então, nós temos tudo o que Pedro e João tinham. Não temos desculpa para viver como alguém. Meus irmãos, nós precisamos de viver como alguém que é consumido pelas boas novas do Evangelho do Reino. Portanto, a pergunta é: como isso impacta a nossa vida? O que eu ouvi, o que você ouviu e viu até hoje, me faz obediente à ordem de Jesus de ser uma testemunha? Ou eu vivo alheio e banalizo o fato de ser templo do Espírito Santo? Como morrer pelo Evangelho, se ainda nós não conseguimos vencer nossas próprias vontades, que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus? A questão é que as nossas vidas, meus irmãos, precisam ser ajustadas a essa mensagem que transformou a vida de tantas pessoas. João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, a linguagem de amor de Jesus é a obediência. A linguagem de amor de Jesus é a obediência. E quando você sabe que alguém que você ama, você sabe qual a linguagem de amor dessa pessoa, você quer o quê? Você quer fazer exatamente para agradar, para dizer no seu gesto, na sua linguagem expressa, em atitudes: eu te amo. Não é mesmo? Se você quer dizer para Jesus: eu te amo, então nada melhor do que obedecer. Os discípulos entenderam isso, por isso tanta ousadia, tanta coragem, tanta perseverança. Meus irmãos, nós não somos mais neutros, ou obedecemos a Deus ou desobedecemos, porque a palavra diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou o que vimos e ouvimos, para nós não fez diferença nenhuma. O nosso propósito primário como igreja, então, é fazer discípulos. Não importa, meus irmãos, não importa o nosso chamado específico. E nós, como nós temos cada um as nossas digitais, como nós somos pessoas individuais, Deus tem uma carga, tem um dom específico, tem um chamado específico para cada um de nós. Mas existem chamados universais, e o ID é universal. O chamado a fazer discípulos, não é eu, não é o pastor Douglas, não é liderança da igreja, somos todos nós, chamados e comissionados pelo Senhor para fazer discípulos. E como? Eu creio em Jesus, eu caminho sob a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo,
E a autoridade do Senhor, do nome de Jesus, está sobre a nossa vida. O que me falta mais, meus irmãos? Ousadia, coragem, vontade. Nós não devemos viver somente para fazer as nossas vontades, mas acima de tudo, para fazer a vontade do nosso Pai, amém? E quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida dos apóstolos, nas suas entregas, para homens e mulheres de Deus, que morreram naquela época, e que morrem nos dias de hoje, por não negarem a Jesus, nós vemos que o caminho desse evangelho foi pavimentado, e é, com sangue, desses que se dispuseram, e se dispõem a obedecer, e isso deveria nos constranger. Enquanto muitos têm a disposição de morrer, a pergunta é, temos pelo menos a disposição de viver pelo evangelho? Nós não somos perseguidos, nem ameaçados por espada, e mesmo assim, muitas vezes nos aquietamos, muitas vezes nos calamos, muitas vezes nos omitimos acerca do que vimos e ouvimos, por negligência, por comodismo, por medo de não ser aceito nos ambientes que frequentamos, por conveniência, para não correr o risco de perder algo ou desagradar alguém. Meus irmãos, nós não podemos nos acomodar, depois que recebemos Cristo, e o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós não podemos mais ter uma vida totalmente confortável, e incapaz de impactar até mesmo nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, que dirá os confins da terra. Ei, Jesus falou, fica em Jerusalém, descerá sobre vós poder, e aí vocês começam em Jerusalém, em Judeia, Samaria, e os confins da terra, é algo progressivo. Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu sou capacitado pela palavra de Deus, mais eu vou fazer diferença, começando na minha família, na minha casa. Meus irmãos, às vezes a gente olha lá para os confins da terra, e nós estamos perdendo os nossos filhos, dando mau testemunho. É preciso de acordar, é preciso nós abrirmos os nossos olhos. A vida cristã é uma vida de revezamento entre gerações. Foi assim que chegou até nós. O Evangelho, meus irmãos, que é o poder de Deus, capaz de curar, de libertar, de transformar totalmente a vida de improváveis, de homens e mulheres que gastam a sua vida e se deixam gastar, cujo único caminho é o temor a Deus e a obediência à sua palavra. Será que é esse o Evangelho que nós estamos tocando, manifestando? Ou é o Evangelho que é atraído pelo ouro e pela prata, pelas coisas deste mundo? E um alerta para nós, em 1 João 2, 16 e 17, diz assim, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Meus irmãos, se é esse Evangelho, que é o poder de Deus, não me transforma e não me faz renunciar às coisas que desagradam ao Senhor, ou escandalizam meus irmãos, aí eu preciso parar e repensar qual o Evangelho que eu estou vivendo. Quando eu não sou constrangido pelas minhas escolhas, decisões, reações, da forma que eu tenho me comportado, como cristão, como pai, como filho, como cônjuge, como amigo, como patrão, como funcionário, como vizinho e como cidadão, apesar de tudo que eu ouvi e vi, de pessoas e famílias sendo transformadas, eu preciso repensar em qual Evangelho estou vivendo. Meus irmãos, se nós ouvimos, e vimos, e lemos, e recebemos,
os relatos de Abraão até Jesus, passando pela vida dos apóstolos, de tantos homens e mulheres relevantes para o avanço do reino de Deus, se eu não sou tocado, eu preciso de rever os meus conceitos e pensar se eu estou convertido ou se eu sou convencido. É uma palavra forte? É. Mas essa palavra passou primeiro no meu coração, na minha vida, e por isso, diante de vocês, eu digo que eu fiquei constrangido. Preciso avaliar, meus irmãos, qual tem sido a nossa contribuição, a minha contribuição, a sua contribuição para o avanço do reino de Deus. Um dia alguém pregou para mim, falou a respeito de Jesus, e alguém falou para aquela pessoa que pregou para mim, e com certeza alguém falou para aquela outra pessoa, e assim foi, e agora chegou em mim, ou seja, uma corrida de revezamento em que eu tenho que passar o bastão, em que eu tenho que passar, sabe, através da minha vida, através de um coração quebrantado, contrito, através de um coração queimando por Jesus, eu tenho que passar isso para a minha família, para os meus amigos, para essa geração que está aí, e é algo preocupante, que nós precisamos de nos atentar. As famílias estão sofrendo, as famílias dentro da igreja estão sofrendo, falta de identidade, falta de referência, meus irmãos, falta de exemplo. Nós precisamos de parar e olhar para nós, e recomeçar o bom, a boa notícia, porque nós somos o povo das boas novas, e a boa nova é que você e eu temos o Espírito Santo de Deus. Há um tempo de recomeçar. A última palavra que eu ministrei foi o Deus da oportunidade. Deus nos dá oportunidade todos os dias, para olhar dentro de nós, e pensar, repensar como temos vivido, e a partir daí, confrontado pela palavra de Deus, e pelo Espírito Santo, direcionado por Ele, reagir, dizer: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me auxilia, porque a partir de agora, eu quero ser alguém relevante no Teu reino, eu quero ser alguém que faça a diferença para o Senhor. Precisamos nos arrepender, meus irmãos, e voltar o nosso coração para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus. E eu te convido a ficar de pé, se você puder. E eu te convido a fechar os seus olhos e olhar para dentro de você. Se essa palavra falou com você, se você precisa, se você sentiu que realmente você precisa dar um upgrade na sua vida espiritual, receber e ter esses homens e mulheres como exemplo de ousadia, de intrepidez, diante de espadas, diante de prisões, de perseguições. Meus irmãos, todos os apóstolos, menos João, morreram pelo viés do martírio. Homens decapitados, homens crucificados, homens mortos, porque não negaram a Jesus, porque olharam para o autor e consumador da sua fé, e continuaram caminhando. E nós hoje, dentro da igreja, por alguém que não nos cumprimentou, a gente torce o nariz, por alguém que falhou comigo, eu quero sair da igreja. Meus irmãos, a igreja é de Jesus. Eu sei que nós precisamos de darmos testemunha, e a própria palavra de Deus nos capacita, e a palavra do Senhor diz
que a unidade do Espírito Santo é para o crescimento e amadurecimento do corpo de Cristo. Mas eu quero te dizer, não fale mal da igreja, porque Cristo é o cabeça dessa igreja. Por isso eu falei no início que o tema da palavra é a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, pautada pela palavra. A igreja que tem Jesus como cabeça, e que nós como membros, todos nós com a mesma importância, com o mesmo privilégio e responsabilidade, com o mesmo chamado. Às vezes a gente está procurando um chamado, um propósito da nossa vida. Ei, ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Pai, nós estamos aqui como teus filhos, uma igreja vitoriosa, uma igreja no qual o Senhor é o cabeça, e nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e a nossa vida, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas, reconhecendo que muitas vezes nós temos optado por fazer a nossa vontade ao invés da tua, agradar o nosso coração ao invés do teu. Mas a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, vem fortalecer esse comissionamento nos nossos corações, na nossa mente, no nosso coração. Vem, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar em autoridade, entendendo que é o Espírito Santo
que nos ajuda, que nos direciona, nos faz sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a crescer, de glória em glória. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. E eu te convido a fazer uma oração. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso eu me arrependo da forma que eu tenho vivido e confesso a Jesus Cristo como o meu Salvador e como o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança com o Senhor. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração, não pela emoção, mas consciente, pela primeira vez, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a levantar uma das suas mãos, para que eu possa orar por você. Entendendo que todos nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas e o reconhecemos como Senhor e Salvador. A nossa responsabilidade, ela é grande, meus irmãos. Da mesma forma que o privilégio que nós temos de ter uma família espiritual para caminhar conosco, para nos ajudar. Algo que eu tenho aprendido, aliás, há muito tempo: não caminhar sozinho, caminhar sempre juntos. E você e eu, que estamos de pé, nós precisamos de cuidar para não cair. Mas, se estamos juntos, a importância é que sempre tem um para segurar na nossa mão e nos ajudar a caminhar, para nós cumprirmos o propósito e sermos esses que vão entregar para uma geração um conhecimento e experiências, um coração queimando por Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações e unidade no Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre a sua vida, sobre a sua família, e permaneçam até a volta do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua família. Um beijo no coração.